noite, queridos irmãos, queridos amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite, vocês que estão em casa nos assistindo pelo YouTube, neste Oração e Ação Estudo Bíblico. Prazer receber vocês, prazer rever vocês. Neste domingo que passou, dia 8 de agosto, nós tivemos o retorno aos nossos cultos presenciais. Queridos, houve um número muito expressivo de irmãos que ali esteve. Você que esteve lá, que bom que você pôde estar, que nós pudemos cantar juntos, pudemos compartilhar a palavra de Deus juntos. Foi tão bom, que bom que você foi. Converse com os nossos irmãos que também gostariam de ter estado lá, mas por várias razões não puderam estar. Convide-os a estarmos juntos no próximo domingo. Próximo domingo nós vamos voltar a ter o nosso culto presencial às 10 horas da manhã. No domingo vai ser muito bom. Vamos ter todos os cuidados, os protocolos de cuidado, tapete higiênico, medição de temperatura, uso de álcool gel, afastamento social, com todos os cuidados, mas ainda assim será maravilhoso estar com você, como foi estar com você no domingo passado. Vamos estar cada vez mais incrementando o nosso trabalho com a música, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Por enquanto, ainda estamos tendo a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Lembrando as nossas programações, na quarta-feira, na quinta e na sexta, às 19h30, nós temos o Oração e Ação. Oração e Ação Estudo Bíblico na quarta, Oração e Ação Jovem na quinta, Oração e Ação Kids na sexta-feira. No domingo, pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Estamos começando um pouquinho mais cedo, às 8:45. Depois, às 10h30, nós temos o nosso culto matinal, que agora está sendo realizado presencialmente lá no templo, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia. À tarde, às 15 horas, temos a Escola Bíblica Dominical Kids pelo Zoom e à noite o nosso culto em família, 19h30, pelo YouTube. Muito bom estar de volta com você. Nós vamos agora orar, né? Nós vamos lembrar motivos de oração. Oramos sempre pelos aniversariantes de casamento também. Amanhã vou estar anunciando os novos aniversariantes. Nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos nossos governantes. Sempre oramos pelo nosso Brasil, orando pelo nosso presidente, pelos ministros, pelo poder executivo, judiciário, legislativo. Oramos por todos os dirigentes da nossa nação, com ênfase no cuidado de Deus, no encorajamento, na sabedoria aos bons dirigentes e a palavra de Deus exortando e corrigindo os maus dirigentes. Lembre-se então que você também pode cooperar com as obras sociais da nossa Igreja Batista da Freguesia. Bolsas de alimentação, leite para os idosos e também vários tipos de doações para a Chácara dos Profetas, que cuida do restabelecimento de homens dependentes químicos. Então você vai ver aí os dados bancários da nossa igreja, você poderá cooperar e vai ser muito bom poder contar com você. Que Deus abençoe você. Estamos lá fazendo uma reforma no nosso templo, ali na Rua Magno Martins 165. Claro, uma reforma externa, mas estamos reformando banheiros, pintura, telhado, tudo aquilo que se prestará a receber melhor os irmãos, com mais conforto, com mais segurança, com mais adaptabilidade a estas novas condições. Então, ore por isso, e nós só temos podido fazer toda essa obra social, todo esse cuidado, saudar todas as obrigações da igreja, porque Deus tem nos abençoado através de você. Você que tem sido dizimista fiel, contribuinte fiel, ofertante fiel, e isso tem permitido que nós ajudemos a muitas pessoas e façamos todo o trabalho que a igreja precisa e deve fazer. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e bondade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Muito obrigado pelo culto de domingo passado, de manhã, em nossa igreja, culto presencial. Foi uma bênção, Senhor, que bom. Todas aquelas dezenas de pessoas que ali estiveram, pudemos estar juntos, ainda que com todos os cuidados. Foi maravilhoso, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, mesmo o Clebinho, a Larissa, que estão passando por esse momento de Covid, o Gabriel. Senhor, abençoa para que nós possamos estar logo juntos, Senhor, eu te peço. Senhor Deus, abençoa este culto de agora, esse estudo bíblico. Suplico a tua unção, Senhor, para que essa palavra possa ser explicada, ministrada, Pai. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia. Como você sabe, nós estamos estudando os textos de Gênesis, estamos estudando o livro de Gênesis. Terminamos o capítulo 2 na semana passada e agora nós vamos estar entrando no capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre a queda do homem, a queda da raça humana, do homem e da mulher. Então abra aí, Gênesis 3, nós vamos ler juntos dos versículos 1 ao versículo 7. Gênesis 3, perdão, do 1 ao 7. Ok? Abriu? Achou? Gênesis é fácil de achar, né? Tá bom. Vamos lá então. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos ficar aqui até o versículo 7. Vamos ver versículo a versículo. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis nos apresentam Deus e a sua criação. Toda a criação de tudo que há sobre a face da terra, toda a vida, finalizando com a criação do homem e da mulher, coroa da criação. E agora o texto vai nos mostrando a entrada do pecado no mundo. Vamos ver o versículo 1, que vai dizer assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. A palavra sagaz aqui também tem o mesmo significado da palavra astuta, né? Sagaz, espertalhona, astuta. Então, a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Primeiro, nós estamos vendo aqui um milagre, uma serpente falando, e falava numa linguagem que a mulher compreendia. Este aqui é o exemplo de um milagre diabólico. Mas pastor, o diabo faz milagres? Faz, o diabo faz milagres. Nós temos lá em Números 22, 28, aquela história conhecida de uma mula, a mula de Balaão, que fala e que faz a transmissão de uma mensagem. Aquele era um milagre divino de um animal que falava e era compreendido. Mas aqui nós temos um milagre diabólico. Então, uma primeira coisa para a gente
pensar o seguinte: olha, nós temos que provar os milagres, que provar os espíritos. Lá no Novo Testamento nós vamos ver esta expressão: provai os espíritos. Nós temos que ser cuidadosos. Muitas vezes o inimigo vai nos seduzir, ou vai tentar nos seduzir, vai inclusive operar milagres com o intuito de nos botar a perder, de nos convencer da importância, da validade, da desejabilidade de uma situação pecaminosa. Então, olho vivo, Satanás também faz milagres. Interessante também observar aqui o seguinte: aqui no livro de Gênesis, em todo esse início, não há nenhuma menção ao senhor do mal como sendo o diabo ou como sendo Satanás. Aqui há uma associação de um animal com as suas características de sagacidade, de ser astuto. Há uma associação com a figura do mal. Me parece que a mulher não ficou escandalizada com o fato daquela serpente vir até ela e de forma sagaz falar com ela, como se ela já conhecesse a própria característica de personalidade daquele animal, que é apontado aqui como o mais sagaz de todos os animais. E aí vamos ver o que disse aquele animal e disse a mulher, aquele milagre diabólico. E diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Aquela serpente chegou para a mulher e falou: mulher, vem cá, Deus não disse que vocês só comeriam os vegetais? Ele está querendo matar vocês de fome? Olha o que nos diz o texto que está, volte um pouquinho uma página, Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29, olha lá. Depois da criação do homem, da mulher, olha lá, Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Não havia aqui a previsão da alimentação de carne de outros animais. Não havia aqui essa previsão. A previsão no primeiro momento da criação era a previsão de que tanto animais quanto o homem se alimentariam dos vegetais. E agora, de forma muito astuta, muito sagaz, Satanás, através da serpente, neste milagre diabólico, diz assim: peraí, por acaso Deus está querendo matar vocês de fome? Não comereis de toda a árvore, toda, veja bem, toda a árvore do jardim. Ele não vai deixar vocês comerem, não. Ele primeiro disse para só comer os vegetais e agora diz para não comer nada. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, nós podemos comer. Interessante, como eu disse a vocês, neste início aqui, no início da palavra de Deus, não há menção da palavra diabo, nem da palavra Satanás. Mas, no decorrer do texto bíblico, nós vamos encontrar Satanás sendo associado da figura de serpente, da serpente ou com a serpente, até o fim da Bíblia. Por exemplo, deixa marcadinho aí a sua Bíblia e venha comigo até o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, 9. Venha comigo lá no fim, só para a gente ler o 12, 9. Para a gente ver como essa associação persiste da figura da serpente e da figura de Satanás. Apocalipse 12, 9. 12, 9. O texto diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha só essa associação com a figura da serpente até o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Ok, voltando aqui para o texto, como vocês viram, a mulher respondeu: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 2. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus havia orientado Adão e Eva para que não comessem daquele fruto, porque eles morreriam. Entenda aí que não estava nos planos de Deus que a sua criação, homem ou mulher, morressem. E deu a eles limites para a manutenção daquele estado da criação, aquele estado que só seria possível na vida deles se eles mantivessem a pureza, a separação do mal, a separação do mal. Versículo 4, então a serpente, a sagaz serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. A sagaz serpente lançou a semente do desejo, a semente, a sedução da rebeldia, a sedução da rebeldia. Eu vou convidar você a novamente marcar aqui e avançar para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vamos ver essa semente do desejo, a semente da rebeldia. João 8, 44. Vamos lá, lá para frente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa semente lançada por Satanás, tão presente no cotidiano do ser humano, já estava sendo lançada ali. João 8, 44. João 8, 44. Ok. Deixa eu só verificar se aqui João 8, 44. Isso mesmo. Então vamos ver aqui. João 8, 44. Aqui. João 8, 44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Aqui, Satanás, através daquele elemento selvático da criação, que já era sagaz em si mesmo, astuto, ele disse a primeira mentira à mulher. A primeira mentira. Aquele era o anjo caído, né? O anjo caído. E ele traz o mal para dentro do contexto humano, que estava completamente puro. O versículo 4 nos mostra então: a serpente disse à mulher: é certo, não morrereis. E o texto continua no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis então conhecedores do bem e do mal. Satanás estava dizendo aí uma mentira? Ele estava dizendo uma mentira, mas essa mentira era uma meia-verdade. Era uma mentira sedutora, mas que era uma meia-verdade. Mas a verdade é que uma meia-verdade é uma mentira. Você vai ver no versículo 22, aqui mesmo no capítulo 3, nós chegaremos lá talvez na próxima semana, mas diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, depois de constatar o pecado de Adão e Eva, versículo 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim,
que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na realidade, Deus estava dando poder ao homem, Deus estava concedendo virtudes ao homem, estava concedendo a gerência de toda a criação ao homem, dentro da condição de pureza, estava concedendo ao homem a condição de vida para sempre, dentro da condição de pureza. No momento em que o homem descobre o bem e o mal, o homem bebe da taça do mal, a manutenção daquela situação seria conceder poder àquele que não tinha mais pureza e, portanto, estenderia o poder do mal. E aí entra a disciplina de Deus. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa, boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Naquele momento, o prazer, o desejo, essa palavra que depois seria muito utilizada no Novo Testamento, a concupiscência, o desejo avassalador, incontrolável, começa a tomar o lugar da obediência no ser humano. O ser humano peca, o ser humano traz para dentro do seu contexto de vida o mal, porque o contexto do bem estava presente plenamente, e ele traz para o seu contexto de vida o mal. E quando ele troca o bem pelo desejo, ele destrói a sua condição de pureza, ele destrói a sua condição de depositário do poder de Deus, porque ele estaria agora aplicando esse poder dentro do campo do mal. Nesse momento, o homem troca obediência por prazer. Abre-se esta exceção, né? Eu gostaria de convidar você para 1 João 2, 15 a 17. Vamos novamente olhar lá na frente, 1 João, ok? Abra aí, 1 João 2, 15 a 17. Vamos lá. 1 João 2, 15 a 17. É uma situação triste, né? Aquela queda ali do homem. E a gente só fica feliz pela graça de Deus. Então, 1 João 2, 15 a 16, que diz assim: olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou esse desejo incontrolável, a concupiscência dos olhos, do que eu vejo, a soberba da vida, parece que está tudo ligado àquele momento ali do homem. Ele viu que era bom, ele desejou, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo ou do mal. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ou que obedece à vontade de Deus, esse permanece eternamente. Ali, naquele momento, o homem perdeu a sua permanência eterna com Deus. O versículo 7, então, vai dizer: abriram-se então os olhos de ambos, ou seja, eles que viviam em plena pureza, agora tomam consciência do mal. Abriram-se os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento, houve a perda da pureza, consequentemente, a perda de determinadas prerrogativas da criação
ou da condição de criação, ou dos bens da criação sobre eles, e eles agora vão experimentar essa troca da obediência a Deus à obediência dos seus desejos. Vão experimentar as consequências disso. Ok? Muito bem. Na próxima semana, nós vamos estar vendo as consequências de tudo isso, segundo a palavra de Deus, a partir do versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis. Ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor já conhecia, já tinha preparado o plano de salvação para o homem. Essa mudança de condição de pureza para uma condição de pecado trouxe grandes consequências para a raça humana, para a história, e nós vamos caminhar para compreender tudo isso. Vamos orar agora, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, o Senhor é bom, obrigado pelo culto de domingo, foi tão bom, Pai, com toda a simplicidade, obrigado porque tivemos um número tão expressivo de filhos teus ali na igreja, Senhor. Sabemos que nós teremos uma grande obra pela frente, teremos, Senhor, grandes coisas a viver na tua presença, e nós confiamos em ti, Pai. Entregamos totalmente nossas vidas a ti. Senhor, abençoa, te peço, os aniversariantes, abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, os líderes do país, abençoa os missionários, os pastores, os profissionais de saúde, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, uma vida de obediência à tua vontade e experimentar um avivamento, Senhor, na nossa fé. Abençoa a nossa igreja querida, nossos amados irmãos, abençoa todos esses que estão nos assistindo hoje, Senhor, que eles sejam ricamente abençoados. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estaremos juntos amanhã no Oração e Ação Jovem, às 19h30. Até lá.